Olá, galerinha do meu coração! Gente, muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Melhor seria se a gente pudesse estar bem juntinho, mas vamos seguir a cada dia dando o nosso melhor para que de toda essa situação a gente possa tirar bons aprendizados. Eu sou tia Amanda, professora de Geografia. Na aula de hoje, em quinto ano, nós vamos estudar sobre o crescimento da população brasileira. Antes da gente dar início a esse assunto, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente tinha estudado até chegar aqui. Vamos analisar um pouquinho essa frase para poder analisar o gráfico. A gente estudou até agora que para o estudo de população em geografia, a gente tem alguns termos específicos. A gente conheceu alguns termos como populoso, povoado, população relativa, população absoluta. Vimos também a grande diversidade que existe na população brasileira. É diversidade econômica, física e cultural. Nessa frase aqui, diz o seguinte: o Brasil é um país muito populoso, mas pouco povoado. Dentro dessa frase, a gente tem dois termos utilizados para o estudo de população. O primeiro desses termos é populoso e o outro termo é povoado. Quando a gente fala que o Brasil é um país muito populoso, a gente traz a relação da quantidade de pessoas que a gente consegue observar aqui a partir desse mapa, que ele mostra a grande quantidade de pessoas que temos no Brasil. Por exemplo, aqui na legenda indica pra gente que as cores mais escuras representam os lugares onde tem mais gente e à medida que vai ficando mais clara, são os locais onde vai tendo menos quantidade de pessoas. Quando a gente usa o termo populoso, quando a gente fala o Brasil é um país muito populoso, a gente fala que o Brasil é um país que tem muitas pessoas e isso está correto. Mas quando a gente diz que o Brasil é um país pouco povoado, isso tem relação com a distribuição das pessoas pelo território. A gente consegue observar que em algumas áreas aqui onde está mais escuro, a gente vê que tem muita quantidade de pessoas. Em relação a outras áreas que a gente vê que já não tem tanta gente assim. Então, quando a gente usa a palavra populoso e quando a gente usa a palavra povoado, tem a relação com a quantidade das pessoas e relação com a distribuição das pessoas pelo território. Além disso, a gente também estudou um pouquinho sobre o censo demográfico. Aí eu tenho certeza que vocês ficaram olhando para a imagem pensando: oxi, o que é que isso tem a ver com o censo demográfico? Mas vamos lá. O censo demográfico, gente, já é realizado há muito tempo. Na época, quando Maria estava grávida de Jesus, ela e José estavam indo para Belém para responder uma contagem da população que estava sendo feita na época. E quando as pessoas, lá naquela época, antigamente, tinham que ir para o lugar que elas nasceram para que fosse realizado essa contagem. E foi lá em Belém que Jesus nasceu. Na época, o maior objetivo dessa contagem era a arrecadação de imposto e também para fins militares. Mas hoje, a gente, além de ter mais tecnologia para a realização do censo demográfico, a gente também conta com um grande questionário onde as pessoas vão responder um pouco sobre a sua vida para que dessa forma o governo possa administrar de maneira correta, para onde vai aquele dinheiro. Onde é que eu preciso investir mais? Esse questionário vai responder perguntas como: quantos somos? Como somos? Onde vivemos? E como vivemos? E a partir dessas respostas é que o governo vai poder destinar o dinheiro público para determinada área. Por exemplo, se acontece o censo demográfico e eu descubro que a maioria da população brasileira é de crianças, para onde é que o governo vai precisar destinar aquele dinheiro? Se eu descubro que a maioria da população brasileira é de adultos e jovens, para onde é que vai ser destinado? E se a maioria da população é de idosos, qual vai ser a destinação desse dinheiro?
Então vamos lá. Lá no livro de vocês, na página 13, tem um gráfico falando sobre o crescimento da população brasileira. Vocês podem pegar o celular de vocês, abrir o QR Code, que lá vocês vão ver que está mostrando o crescimento que a população brasileira teve, desde o ano de 1872 até o ano de 2010. Aí vocês perguntam, por que começou em 1872? Por que será? Então vamos lá. Lá, durante o Brasil Império, ainda quando Dom Pedro era imperador do Brasil, foi realizado no ano de 1872 o primeiro censo demográfico do Brasil. E ele vai até 2010, porque 2010 foi o ano em que ocorreu o último censo. Atualmente no Brasil, o censo é realizado a cada 10 anos. Esse ano, em 2020, seria mais um ano de censo demográfico. Então vamos lá analisar o gráfico. Vocês observam que no ano de 1872 a gente tinha aproximadamente 10 milhões de pessoas. Já no ano de 2010 a gente tem quase 200 milhões de pessoas. Então vejam só quanto cresceu a população, não é verdade? Olha só quanto que o gráfico vai subindo até chegar no ano de 2010. Foi um aumento, gente, de aproximadamente 180 milhões de pessoas. Então é muita gente. Aí eu tenho certeza que vocês ficaram se perguntando, por que a população brasileira cresceu tanto? O que aconteceu que houve esse aumento tão grande? Então agora a gente vai ver alguns fatores que contribuíram para esse crescimento. Um deles foi o avanço da medicina. Com as tecnologias surgindo, a medicina foi avançando e isso contribuiu bastante para a melhoria de vida da população. Também temos outros fatores, como por exemplo, o saneamento básico. Esse slide vocês podem ter acesso, tem lá na página 14 do livro de geografia de vocês. Vocês podem fazer a leitura do QR Code que vocês vão ter acesso a esse slide. Do saneamento básico, aí nós tivemos quando a população passou a ter acesso à água tratada, limpeza de ruas, coleta de esgoto, coleta de lixo, tratamento do esgoto e a preparação do aterro sanitário, tudo isso contribui para que a população possa viver de uma maneira bem melhor. Outro fator foi o crescimento natural da população, que é quando as mulheres elas têm mais filhos. E um outro grande fator foi a chegada de imigrantes aqui no Brasil. Chegaram, gente, vários imigrantes de várias partes do mundo. Veio gente do Japão, da Itália, e todos vieram aqui para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E por aqui ficaram. E dessa maneira foi o que a gente falou lá no começo da aula, da diversidade cultural que a gente tem aqui no Brasil. Todos esses imigrantes contribuíram bastante para que a gente tivesse essa diversidade cultural tão grande que a gente tem hoje em nosso país. E agora vai para vocês uma pesquisa. Vocês vão conversar em casa com maninha, com painho, com vovó, com vovô, com a bisa, quem tiver. Mas lembrem que se não tiver juntinho, não precisa ir para a casa da vovó. Pode ligar, fazer uma videochamada, certo? E vocês vão pesquisar em relação à quantidade de filhos que já tiveram na família de vocês. A gente sabe que antigamente, bem antigamente, as mulheres tinham mais filhos, né? As famílias eram bem grandes. E hoje não. A tendência está sendo de cada vez diminuir mais a quantidade de filhos. Por exemplo, fiz uma pesquisa lá na minha família e descobri que antes eles tinham muitos filhos e hoje caiu bastante. Estão vendo só? Aí, essa aqui é uma árvore genealógica. Vejam só, todas essas pessoas são meus parentes. Aí olha só, aqui de vermelho está a minha família, meu pai, a minha mãe, eu e meus irmãos. Desse lado aqui de verde está os irmãos, meus tios, da minha mãe. E desse lado aqui estão os irmãos do meu pai. Aqui de azul estão os meus avós. Aí aqui, estão os irmãos do meu avô, as irmãs da minha avó. Desse lado da família, a minha avó Marieta teve
12 irmãos, gente, 12. E o meu avô, Joaquim, 10. E aqui estão os nomes dos meus bisavós, certo? Aí vocês vão pesquisar se na família de vocês também aconteceu isso. Por exemplo, o meu avô Joaquim, os pais dele, João e Joana, eles tiveram 10 filhos. Os meus bisavós, Matilde e Emílio, tiveram 12 filhos. Aí já os meus avós, eles tiveram 9 e o meu pai, ele teve 3 filhos. Com a minha mãe, aconteceu parecido. A minha bisavó, Natália e Caetano, eles tiveram 7 filhos. A minha avó, ela teve 4 e a minha mãe, 3. Então, quero ver se dentro das pesquisas que vocês vão fazer, também vão obter esses resultados. Se antes, será que na família de vocês também as pessoas tinham mais filhos e hoje a gente está tendo menos filhos? Por que será que isso está acontecendo? Façam a pesquisa, manda foto para a tia que eu vou amar ver a pesquisa de vocês, certo? Então, olha só. Hoje vocês vão responder no livro de Geografia, a página 15 e 16, e também essa fichinha de atividade aqui, que está falando sobre o crescimento da população brasileira. Dentro dessa fichinha, vocês vão responder algumas questões sobre o assunto que a gente estudou na aula de hoje. Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Um beijão!